Olá, este é o terceiro vídeo do quinto módulo do projeto HN Filibata, Filosofia em Território Virtual. Este quinto módulo, como vocês sabem, tem como tema Filosofia da Mente e os níveis do processo cognitivo. E ele é coordenado pelos professores Maxson Moraes de Lima Filho, da Universidade Federal de Alagoas, e pelo professor Rafael dos Reis Ferreira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Neste terceiro vídeo do quinto módulo, o professor Rafael apresenta a abordagem da teoria de Piaget para o problema mente e corpo. Para isso, ele apresenta os pressupostos e conceitos elementares desta teoria. Espero que vocês gostem desse terceiro vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. E com a palavra, o professor Rafael. Olá, vocês já pararam para pensar como se dá a relação entre a mente e o cérebro? Como que a mente, que tem uma natureza não física, se relaciona com o cérebro, que tem uma natureza física? Como se dá uma relação causal? Como se dá essa relação causal entre a mente e o cérebro? O cérebro, a gente sabe que pode ser visto, ele é físico, né? Ele pode ser medido, pode ser classificado com o uso de instrumentos e leis científicas, né? Já a mente, ela, por ser imaterial, ela não pode, para tentarmos entender a mente, não podemos usar os mesmos instrumentos que utilizamos para tentar entender o funcionamento cerebral. Então, como que é possível essa relação causal entre cérebro e mente e cérebro? Pois então, essa questão que eu coloco é o famoso problema, em filosofia, é o problema mente-corpo, colocado na sua forma contemporânea, né? Tradicionalmente, em filosofia, esse problema ele tem uma longa história, ele tem um longo debate. Não vou entrar aqui nesse debate, né? Mas é um dos problemas centrais em algumas sub-áreas da filosofia, principalmente em filosofia da mente. E pode ser também objeto de interesse da teoria do conhecimento. E também pode ser objeto de interesse de explicações das ciências, como as ciências cognitivas, a neurociência, e também pode ser objeto da medicina, né? O que eu pretendo aqui é abordar esse problema a partir da teoria de um dos maiores epistemólogos do século XX, que é Jean Piaget. Essa teoria é bastante consistente para explicar como o ser humano torna-se capaz de construir o conhecimento, em especial o conhecimento científico, e de modo particular, né, essa teoria procura explicar como surge o conhecimento necessário e universal do ser humano. Para tentarmos esboçar uma resposta a este problema, do problema mente-corpo, farei então, neste primeiro vídeo, uma apresentação dos pressupostos e conceitos básicos da teoria de Piaget. No segundo vídeo, uma vez que nós entendemos, né, uma vez introduzido esses conceitos da teoria, nosso objetivo é abordar diretamente o problema. Vamos partir aqui da constatação de que quando nascemos, somos um organismo biológico e que nosso organismo realiza gradativamente trocas de elementos com o meio que nos cerca. Bom, essa troca pode ser realizada no nível micro, de natureza química, ou no nível, ou gradativamente, com o crescimento e desenvolvimento do organismo humano, no nível macro, digamos assim, de natureza social, cultural, com o uso das linguagens e regras sociais, por exemplo. Bom, essa troca ou interação entre o sujeito e o organismo, e o meio, realizada inicialmente quando nascemos, no nível mais estritamente físico-químico, na verdade não só quando nascemos, mas quando estamos no útero, né?
mas quando nascemos, ela tende a se ampliar na medida em que o sujeito passa a agir sobre o mundo, em decorrência do seu desenvolvimento biológico. Bom, essa interação passa a ser realizada, então, de maneira intencional. À medida que o sujeito age sobre o mundo, esse sujeito-organismo, quando ele vem ao mundo, ele passa a agir, a interagir com o meio que o cerca, essa ação tende a ser realizada de maneira cada vez mais intencional. Quando isso ocorre, temos o que Piaget, esse movimento intencional, temos o que Piaget chama de, esse movimento é chamado Piaget de ação. Então, o que é uma ação? A ação pressupõe um tipo de intenção no movimento, realizado pelo sujeito, no caso o bebê, né? No sentido de que visa um fim na perspectiva desse sujeito. E uma ação não é portanto, não é qualquer movimento do sujeito no meio. Desse modo, a ação é entendida como parte do funcionamento de toda a organização viva. Mas aí fica a questão, né? Como distinguir uma ação de um movimento aleatório? Bom, essa distinção entre ação e movimento aleatório ela é bastante tênue. E Piaget, e não trataremos disso aqui, né? Mas o que é importante ressaltar aqui é que Piaget cria um método clínico adequado para constatar se o sujeito ele realiza de fato uma ação, ele está realizando uma ação, e quando se dá o início das primeiras ações no ser humano, que no caso, como dissemos aqui, o interesse é o bebê, né? Quando o bebê vem ao mundo, né? Mas quando se trata da ação, das ações do organismo, essas não são fixas e estáveis. Essas ações não são fixas, no sentido de que umas ações anulam os movimentos das outras, mas elas são um guia para a realização de movimentos cada vez mais amplos. Essas ações se relacionam com a outra, formando um conjunto orgânico nos movimentos do sujeito. Nas fases iniciais da vida, na medida que o sujeito ou o bebê age sobre o mundo através do seu corpo, essas ações são conservadas no que podemos chamar aqui de memória, uma espécie de memória, entre aspas, corporal, de modo que o sujeito pode usá-las sempre que precisar, assim, ainda que de modo inconsciente. Como essas ações ficam disponíveis, digamos assim, né, para o sujeito, as ações formam um sistema de atos possíveis, realizáveis pelo sujeito-organismo, constituindo-se em um conjunto de ações virtuais. Então, elas ficam disponíveis para o uso do sujeito. Desse modo, a ação não é realizada pelo sujeito apenas em uma situação específica e concreta, ela é, sobretudo, realizável por ele em situações possíveis, análogas ou semelhantes. E, nesse sentido, ela forma um conjunto, um sistema, né, porque essas ações estão relacionadas uma com a outra, elas se coordenam uma com a outra, né? Então, forma um sistema de atos virtuais, porque elas estão disponíveis para o sujeito, ficam disponíveis no que a gente chamou aqui de uma espécie de memória virtual, né? Então, forma um sistema de atos virtuais e gerais como um todo, num sentido bastante orgânico mesmo. E, na medida em que a ação é realizável pelo sujeito em situações possíveis, análogas ou semelhantes, não se restringindo a uma situação específica e concreta, a ação se torna um esquema, uma forma da ação, um esquema de ação, né? Como diz Piaget, eu cito Piaget, um esquema é a estrutura ou a organização das ações, as quais se transferem ou generalizam no momento da repetição da ação em circunstâncias análogas ou semelhantes. Bom, vamos citar um exemplo aqui. O exemplo que o Piaget dá, dentre vários exemplos, né? Vamos tirar um exemplo aqui do Nascimento da Inteligência na Criança, uma obra, O Nascimento da Inteligência na Criança, uma obra escrita em 1936, em que ele traz uma série de observações, analisa essas observações e tira suas conclusões. Piaget, observando um de seus filhos, Lohan, nos seus primeiros instantes de vida, ele percebe que Lohan, ao
usa os lábios, né, a ação de sugar através dos lábios, né, essa é uma ação. Primeiramente, essa ação se dá no vazio, né, ele suga no vazio, que paulatinamente, né, passa a usá-los para sugar o seio da mãe. E depois, mesmo que de maneira ainda descoordenada, o polegar e progressivamente outros objetos, até que esta ação de sugar ela se generaliza. Tá? Então, é uma ação usada, a ação de sugar, ela passa a ser usada em situações análogas ou semelhantes. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? Um esquema de sucção. Tá? O esquema de sugar, o esquema de sucção. Desse modo, o esquema é uma forma geral da ação, porque ele é um esquema. Ele é uma forma geral de certas ações. Isto é algo que é algo comum a diversas ações individuais de um mesmo tipo. Ações que são análogas, semelhantes, né? Podendo ser aplicada em contextos, além disso, né, ela pode ser aplicada em contextos distintos, mas que são semelhantes, né? O que torna a ação o esquema, né, uma condição para o movimento, para a ação do sujeito. Portanto, o esquema é a forma da ação, e é uma forma de todo o movimento do organismo, formando uma estrutura organizadora da ação do sujeito sobre o mundo. Né? Então, o esquema ele surge a partir das ações do organismo sobre o mundo, a partir dessas interações com os elementos do mundo, com o meio. Né? Como observa Ramose e Carotino, aqui eu vou citar Ramose e Carotino, né? Ela diz o seguinte: o esquema é condição primeira da ação. Então, porque se o esquema é forma, se o esquema é estrutura, então ele passa a ser a condição para a ação. Tá? Eu continuo lendo Ramose e Carotino, né? Ou seja, da troca do organismo com o meio. Ele é engendrado pelo funcionamento geral de toda a organização viva, que é a adaptação. O organismo, com sua bagagem hereditária, em contato com o meio, perturba-se, desequilibra-se, e para superar esse desequilíbrio, ou seja, para adaptar-se, constrói então esquemas. Os diversos esquemas construídos pelo sujeito coordenam-se, esses esquemas passam a se coordenarem, né? Estabelecendo-se entre si uma rede de relações. Esta rede de relações entre os esquemas constitui o que o Piaget chama então de sistemas de esquemas de ação. Então a gente tem vários esquemas, tem o esquema de sugar, o esquema de pegar, o esquema da visão, né? Então esses esquemas se coordenam e formam sistemas de esquemas de ação. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A gente tem um esquema de sucção, né, um esquema de preensão, de pegar, o esquema da visão, que assinala o início de um comportamento complexo, né, do bebê. Então, na medida que o bebê consegue coordenar esses vários esquemas, a gente tem um comportamento mais complexo, né, porque ele consegue coordenar esses esquemas. Então, essa coordenação ela é indispensável para o surgimento, né, posteriormente, da inteligência sensório-motora. Né? Isso quer dizer que os objetos que, quando a criança consegue coordenar esses esquemas, né, os objetos que são agarrados, então a criança usa o esquema de preensão, nos primeiros meses tendem a ser chupados, né, o esquema de sucção, e olhados, que é o esquema da visão, né? E os objetos que, quando são olhados, tendem a ser agarrados e chupados. Então, a partir de experiências particulares de preensão, sucção e visão, né, a criança passa a aplicar, então, esses esquemas em situações análogas ou semelhantes. Então, a partir do esquema, na medida em que o esquema é condição para a ação, ela passa, utilizando esses vários esquemas, a assimilar o seu meio, ou seja, ela começa paulatinamente a assimilar o objeto através da coordenação entre esses esquemas, né? E na medida em que ela vai assimilando o seu meio, ela vai construindo o seu meio a partir desses esquemas, ela vai dando significação aos objetos que o cercam.
né? Porque ela vai construindo esses objetos a partir desses esquemas, porque os esquemas são condição para a ação. Então, existe, portanto, aqui o que é interessante, uma teoria da significação, atrelada aos sistemas e esquemas de ação do sujeito. E o sujeito, de posse de um sistema de esquemas de ações, ele age sobre o meio, sobre o real que o cerca, né? Atribuindo a este real um conjunto de significações que serão determinantes para que o sujeito construa a realidade que o cerca. Então, a realidade ela não está dada para esse sujeito. O sujeito constrói a realidade a partir desses esquemas, a partir da coordenação entre os esquemas, ele vai atribuindo significação ao meio que o cerca. E ele vai construindo certas noções muito importantes, são fundamentais para a compreensão da realidade, como a noção de objeto, noção de tempo, de causalidade, de espaço. A constituição dos sistemas de esquemas de ações obedece a uma lei fundamental de toda organização viva, que é a adaptação. A adaptação é um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Então, o que é assimilação e acomodação? Assimilação é a incorporação dos dados do meio externo, a esse sujeito, né, aos seus sistemas e esquemas de ação. E os esquemas, na medida em que são modificados em função desse meio, havendo com isso uma espécie de ajuste, há então a acomodação, ajuste desses esquemas, né? Há então a acomodação dos esquemas. E, portanto, a acomodação é uma mudança dos sistemas e esquemas de ação, ou seja, é um reajuste ativo para melhor atingir os fins propostos pelo sujeito e assim melhorar sua interação com o meio que está sendo assimilado. Há nesse sentido uma interdependência entre acomodação e assimilação, e ambos decorrentes das atividades do sujeito e organismo em um processo equilibrado que constitui a adaptação. E sendo assim, os sistemas, o que a gente pode perceber? Que os sistemas de esquemas de ação, além de possibilitar um conjunto de significações para as ações do sujeito em relação aos objetos, permite que se estabeleça um elo profundo de continuidade entre o aspecto biológico, o aspecto psicológico e o aspecto epistemológico do sujeito. No aspecto biológico, temos estruturas, temos sistemas e esquemas de ação mais estritamente biológicos, que permitem a adaptação desse sujeito, assimilação e acomodação. Posteriormente, com o advento do desenvolvimento psicológico do sujeito, né, com resultado do seu desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, a gente encontramos então estruturas, sistemas e esquemas de ação de ordem psicológica. E posteriormente, quando esse sujeito passa a produzir conhecimento, temos um sujeito que advém do sujeito psicológico, que é o sujeito epistemológico. E esse sujeito também, ele torna-se capaz de adaptar-se ao meio, de assimilar o meio e de acomodar seus esquemas também em função desse meio. E quando ele faz isso, quando ele assimila, ele está aprendendo, incorporando os objetos do meio, e quando ele acomoda, né, ele está tentando se reajustar ao meio, né, e a adaptação, então, faz parte do processo de construção do conhecimento. Então, a constituição dos esquemas de ação ocorre durante toda a nossa vida. E o mais notável é que, enquanto estrutura e funcionamento biológico, o esquema está presente em todos os animais, em todos os sujeitos dos organismos, né? E em especial no ser humano. O ser humano utiliza isso nas suas várias instâncias, né? Nas instâncias biológica, né? Psicológica e epistemológica. Então, o esquema ele tem uma amplitude não apenas biológica, mas ele tem uma amplitude
psicológica e epistemológica. E os sistemas de esquemas de ação permitem mostrar, portanto, que há uma continuidade da adaptação biológica no nível orgânico, fisiológico, para a adaptação intelectual, ou seja, da adaptação da inteligência concreta à inteligência abstrata. E há essa continuidade entre a organização biológica e as estruturas superiores da cognição, que são as inteligências que temos, a concreta e a mais abstrata, com a possibilidade de produção de conhecimento, se expressa através então dessa complexificação gradual de sistemas e esquemas de ação que o sujeito constrói na sua interação com o meio. Sendo assim, a partir dos sistemas de esquemas de ação, há uma continuidade, não há uma separação, né, como já dissemos, da organização biológica do sujeito às suas estruturas mais abstratas do conhecimento. E essa continuidade é uma continuidade profunda, progressiva, lenta e gradual. Eu gostaria de citar aqui uma passagem do Nascimento da Inteligência na Criança, que Piaget destaca isso bem, né? Então, diz Piaget, a inteligência verbal refletida baseia-se ao longo de um processo numa inteligência prática, sensória e motora, né, a qual se apoia por seu turno nos hábitos e associações adquiridos para recombiná-los. Por outra parte, esses mesmos hábitos e associações pressupõem a existência de um processo a partir de um sistema de reflexos, cuja conexão com a estrutura anatômica e morfológica do organismo é evidente. Existe, portanto, certa continuidade entre a inteligência e os processos puramente biológicos de morfogênese e adaptação ao meio. Diz Piaget. Então, essa continuidade ela é muito importante para que a gente possa perceber, então, que há um longo processo, né, de adaptação através dos sistemas e esquemas de ação, e que não há uma ruptura entre os aspectos biológico, psicológico e epistemológicos do sujeito-organismo. E o estudo da inteligência realizado por Piaget no plano da psicologia consiste em identificar essas estruturas adaptativas que estão presentes em todos os níveis do desenvolvimento humano. A inteligência é vista por Piaget como um tipo de adaptação biológica e o conhecimento pode ser visto, se assim podemos dizer, né, como um produto, entre aspas, dessa adaptação da inteligência à natureza. Né? E no nível mais alto da inteligência, que é a inteligência abstrata ou inteligência conceitual, podemos dizer que se encontra aí, né, encontra-se aí a filosofia e as ciências, que são resultado, então, da adaptação da espécie humana à realidade. Então, a filosofia e as ciências fazem parte do próprio produto da inteligência, que é biológica, né? E diríamos, nesse sentido, então, que elas são, na concepção de Piaget, a adaptação mais bem-sucedida da natureza. E o que isso implica? Isso implica dizer que não há, então, uma ruptura entre natureza e homem e que há uma continuidade profunda entre biologia e epistemologia, e entre biologia e conhecimento lógico-matemático. Aliás, Piaget ele se interessa bastante pelas estruturas lógico-matemáticas, né, que são estruturas fundamentais para a construção e aquisição do conhecimento. Nesse sentido, como resultado da evolução da inteligência, podemos entender que a ciência é a mais bela adaptação do organismo ao meio exterior. E não só a mais bela, a melhor adaptação, né, da inteligência ao meio exterior. E que a mais bela adaptação ao meio que a vida realizou foi a adaptação do conhecimento à realidade. Ora, se conhecer um objeto
implica em incorporá-lo aos esquemas de ações. Então, esses esquemas, esse sistema de esquema de ação, ele organiza o real, construindo pelo seu próprio funcionamento, né, as grandes categorias da ação, que são as noções que o sujeito vai desenvolver com o tempo, né, que é de objeto permanente, de espaço, de tempo e de causalidade, que são subestruturas fundamentais para a organização do real. E nenhuma dessas categorias existe no princípio. Então, o sujeito que está centrado inicialmente no seu próprio corpo e nas suas ações, num egocentrismo quase que total, né, e inconsciente, vai formando com o tempo essas grandes categorias, né, e que permite ele estruturar e organizar a realidade que o cerca. Estruturar e organizar a realidade construindo o objeto, organizando o espaço, se deslocando no espaço e entendendo como os objetos, como se dá a relação temporal e as relações causais entre esses objetos, né? Então, essas categorias elas são formadas a partir dos sistemas e esquemas de ação. E o que o Piaget faz, então, é compreender essa origem, a origem do desenvolvimento dessas categorias. Entre outras palavras, é compreender a gênese desse processo de constituição dessas categorias. Então, conforme o sujeito vai construindo essas categorias, ele vai se descentralizando do seu próprio eu, e o que permite, então, a constituição da sua própria consciência, né? E, diferentemente de Kant, aqui a gente pode lembrar, fazer relações com a filosofia de Kant, né? Para o Piaget, essas categorias não são estruturas fixas. O Piaget se inspira na biologia, como pudemos notar, para buscar a gênese dessas categorias, entendendo procurando entender que investigá-las tratam-se, portanto, de uma abordagem metodológica de ordem mais empírica, né? Então, compreender as categorias a partir de questões de fatos, que as questões colocadas em teoria do conhecimento, por exemplo, por Kant, podem ser investigadas com uma metodologia científica, né, empírica. Então, há algumas semelhanças entre Piaget e Kant, que não trataremos aqui, né, no sentido de que há certos esquemas que permitem o sujeito construir a realidade, mas a diferença de ordem metodológica e que esses esquemas eles não são esquemas fixos, né, não são estruturas fixas, não são estruturas dadas, né. Piaget procura compreendê-los a partir da própria biologia e eles têm origem no sujeito biológico. Tá? Então, desse modo, podemos notar, em linhas gerais, que a categoria espacial, por exemplo, né, será o resultado da construção contínua do sujeito, na sua interação com o objeto em construção, que remonta aos seus primeiros anos de vida, né? Então, a crescente coordenação entre os esquemas de permanência do objeto e de espaço, por exemplo, por parte da criança, permite que ela construa a realidade que a cerca. Nesse sentido, na construção do real da criança, e aqui eu gostaria de citar uma passagem, né, diz o Piaget, né, a crescente coerência dos esquemas acompanha paralelamente a construção de um mundo de objetos e de relações espaciais, de causa e de relações temporais, em resumo, a elaboração de um universo sólido e permanente. A investigação da gênese das estruturas da razão, dessas categorias da razão, pressupõe uma questão epistemológica mais ampla, que é a questão de investigação que o Piaget próprio se coloca, né? Já Piaget é um epistemólogo, né?
A questão é a seguinte: como aumentam os nossos conhecimentos? Então, essa é a questão central de Piaget. Como passamos de um conhecimento menor para um conhecimento maior? Então, embora essa questão seja bastante ampla, ela é o cerne dos questionamentos epistemológicos de Piaget. Então, essa questão, como é uma pergunta pelo como, né, é uma pergunta que investiga os processos constitutivos do conhecimento. Ou seja, ela se pergunta pela gênese das estruturas que tornam possíveis o conhecimento humano da realidade. Para isso, a epistemologia, a epistemologia de Piaget é uma epistemologia em que se estudam as estruturas e condições necessárias ao conhecimento possível. E a teoria de Piaget, por ser uma epistemologia que procura a gênese das estruturas necessárias ao conhecimento, no sujeito epistêmico, né, que tem origem no sujeito psicológico, que por sua vez tem origem no sujeito biológico, e como ela investiga a gênese dessas estruturas necessárias ao conhecimento, ela é uma epistemologia genética aqui de gênese, origem e desenvolvimento dessas estruturas. Então, a epistemologia genética visa o conhecimento processo e não o conhecimento estado. Porque na perspectiva do conhecimento processo, parte-se do pressuposto de que o conhecimento está em construção e que existe, portanto, uma historicidade desse conhecimento por detrás dessas estruturas, né? Então, e se existe uma historicidade, o conhecimento nunca é estático e acabado, mas é passível de novas construções e reformulações, o que nos permite dizer que a epistemologia genética não é um estudo finalizado das noções científicas, mas é um grande pátio, entre aspas, em construção. Que Piaget, então, deixa a epistemologia genética em aberto para as novas contribuições e novos estudos, né? Mas esse é o objeto da epistemologia genética, é compreender como aumentam os nossos conhecimentos. E o Piaget parte, então, do pressuposto, né, de que o conhecimento, né, surge dessas estruturas fundamentais, que são sistemas e esquemas de ação, que permitem com que o sujeito construa a realidade, construa as categorias fundamentais da cognição. Então, após essa breve exposição, essa breve apresentação dos pressupostos e conceitos centrais da epistemologia genética, temos uma resposta, um esboço de resposta ao problema mente-corpo que pretendemos aprofundar no próximo vídeo. Qual seja, né, que os sistemas de esquemas de ação permitem mostrar que é uma continuidade que pode ser explicada em detalhes que está centrada na adaptação biológica, no nível orgânico, que começa lá no nível orgânico, né, ou fisiológico, que vai passando então para a adaptação realizada no nível da inteligência sensório-motora, até a inteligência mais abstrata, né, que é a inteligência conceitual, realizada então no âmbito da linguagem, das relações sociais, né. Então, os sistemas de esquemas de ação têm uma amplitude que perpassa todos esses aspectos do sujeito, né, do biológico ao epistemológico, então, onde a investigação das estruturas cognitivas, que são as estruturas psicológicas, é fundamental.